Ok, então nós vamos, neste momento, darmos boa noite a todos os nossos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus possa iluminar os nossos corações, nos amparando, nos assistindo, em todos os momentos da nossa vida, da nossa existência, e em cada instante do nosso viver, possamos entender e compreender a existência da nossa vida, que todos nós estamos nesse processo de nós aprendermos um pouco mais. Então, nós vamos ler uma pequena mensagem no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso companheiro Eudo. E para nós aí, Eudo. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus busque. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então, Mateus capítulo 7. Se perdoardes as faltas que praticarem contra vós, também o vosso Pai Celestial perdoará vossas transgressões contra as leis divinas. Mas se não perdoardes a quem vos tenha ofendido, vosso Pai não perdoará vossas violações à lei divina. Se o vosso irmão cometeu alguma falta contra vós, ide apresentar-lhes essa falta. Então, em particular, apenas entre ambos, se vos escutar, havereis conquistado o vosso irmão. Então Pedro aproximou-se dele e indagou: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando cometer alguma falta contra mim? Até 7 vezes. Jesus lhe respondeu: Não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus capítulo 15, 21, 22. Enfim, para a nossa reflexão, né? Este momento. E boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Bem-aventurados misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Nesse momento que nós estamos convivendo, né? Nesse período, nada melhor do que nós começarmos a entender um pouquinho o sentido da vida. E nós vamos ouvir agora, após a prece, nós vamos ouvir o nosso irmão, né? Nosso irmão e também advogado da nossa casa, Guilherme. Ele vai falar para nós do tema diálogo em família. Então, oremos neste momento, juntamente que a Associação Espírita Deus, Cristo e Caridade e as obras sociais de Unidos Vidas Boas, que mantém-se a comunidade terapêutica Esperança, aqui na cidade de Guanabi, na rua Nivaldo Alves Cavalcante, bairro Renascer, em nossa própria sede. Convidamos aqueles e todos, né, que queiram fazer uma visita, conhecer as nossas instalações, colaborar conosco, né, para podermos darmos andamento nessa obra, que nós temos ainda a segunda etapa ainda para realizarmos, que é a parte feminina. Nós estaremos, em breve, iniciando aqui em Guanabi, né? Essa foi a primeira comunidade Guanabi, dentro do Centro Espírita. Também vai ser a primeira feminina que nós vamos ter também, né? Em Guanabi. Para tanto, nós ficamos aí o convite para quem quiser e poder nos apoiar neste momento. Vamos então fazer a nossa oração e estamos todos aqui, né? Hoje a nossa casa, além dos nossos irmãos acolhidos, nós temos também os visitantes, porque essa é uma palestra híbrida, né? Ela é tanto presencial como ela é também online. Então, neste momento, vamos fechar nossos olhos, buscar Jesus, a figura amiga do Rabi da Galileia, nos tornando o Senhor.
nesses momentos cruciais da existência humana, aprimorarmos os nossos conhecimentos, trocarmos experiências e que a tua luz de amor, de paz e proteção possa iluminar os nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja. Graças a Jesus. Muita paz a todos. Então, fica aí agora com o nosso orador da noite, Guilherme Cruz. Seja muito bem-vindo. E passa, nesse momento, a assumir a sua posição nesse instante para iniciarmos a palestra. Certo. Boa noite. Estão me ouvindo direitinho aí? Nós vamos só tirar o compartilhamento aqui do áudio. Está me ouvindo direitinho aí? Então, só que o áudio seu não está ainda saindo totalmente, por causa que ele tem que tirar o compartilhamento aqui. Certo. Pronto. O Gustavo disse que o áudio está 100%, então beleza. Pronto, Gui. Pronto. Então, primeiramente, boa noite a todos que estão presentes de forma virtual, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube, também os que estão aí na Casa Espírita, os acolhidos, os visitantes. É sempre uma honra poder estar conversando com todos vocês. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, que é o tema diálogo em família, que é um tema muito importante dentro desse processo que a gente faz de tratamento, de esclarecimento a respeito do Evangelho. Como a gente sabe, a família é a base da sociedade, né? É o primeiro meio social que nós, enquanto espíritos encarnados, nos encontramos, né? Afinal de contas, nós nascemos numa família. Então, existe uma série de desafios. Chico, inclusive, dizia que a família é o mais importante meio social, porque, além de ser o primeiro, é onde a gente está ali próximo das pessoas que mais, digamos assim, interessam, mais auxiliam o nosso processo evolutivo. Então, é muito importante a gente saber, a gente compreender a importância do diálogo em família. Eu vou compartilhar aqui o slide para a gente poder seguir as reflexões, todo mundo poder acompanhar. Pronto. Então, vejam aí. Diálogo na família. Necessidade de diálogo no lar. Entendimento na equipe familiar. Destaca-se, na atualidade terrestre, a conveniência por instrumento de harmonia nas relações humanas. Por que não manter no lar o ponto de encontro dos corações que compõem a equipe familiar? Então, essa é uma reflexão do livro Espíritos Diversos, do livro Vida em Vida, e é uma reflexão de Espíritos Diversos. Então, vejam que pergunta interessante. Por que não manter no lar o ponto de encontro dos corações que compõem a equipe familiar? É aquilo que eu já estava adiantando. Se a nossa casa, a nossa família, é o nosso primeiro meio de contato social, então é aonde exige da gente esse desenvolvimento de virtudes importantes dentro do nosso processo evolutivo. Isso a gente estuda muito quando nós estudamos a questão da reencarnação, por exemplo, quando nós planejamos uma reencarnação, nós escolhemos aquele meio familiar, que normalmente é um meio familiar onde nós estamos com espíritos afins, ou seja, espíritos que são amigos, espíritos que nós temos uma afinidade muito grande, e também aqueles espíritos que muitas vezes nós precisamos superar
alguma dificuldade das vidas passadas. Por exemplo, desenvolver o perdão. Então, isso é muito comum dentro do projeto de reencarnação, nós termos ali, dentro de uma mesma família, espíritos que, em vidas passadas, foram inimigos e precisam desenvolver o perdão. Então, por isso que nós precisamos criar esse ponto de encontro dentro dos corações, dentro do meio familiar. Diálogo com os filhos, dos pais com os filhos. Observa a importância da palavra compreensiva e oportuna, quando funciona em teu benefício, na solução dos empeços da vida. Ausculta-lhes as tendências e aspirações, oferecendo-lhes na frase amiga a luz das tuas próprias experiências, de modo a auxiliá-los, tanto quanto possível, a sentir o raciocinando e a discernir o rumo exato que lhe descerre à frente, nas sendas que lhes caiba trilhar. Olha que frase interessante. O diálogo dos pais com os filhos, ele visa o quê? Ensinar, educar. Afinal de contas, os pais, por serem mais velhos na encarnação, né, em vida, não que necessariamente seja em espírito, eles têm ali experiências, eles têm conhecimentos que eles podem estar transmitindo para os filhos, pode estar direcionando, pode estar auxiliando e encaminhando o filho para um bom caminho, né? Trazendo conselhos. Então, essa é a importância do diálogo dos pais com os filhos. Os pais, eles precisam se aproximar dos filhos justamente para poder educar. Os nossos pais, como diz a frase, é os nossos espelhos, é quem nos auxilia, quem nos direciona. E daí a importância da gente poder desenvolver esse diálogo. E nós também temos que ter o diálogo dos filhos com os pais. Veja o que diz aqui nesse livro, Vida em Vida. Anota-lhes os pontos de vista e dá-lhes no veículo do carinho e do respeito quanto sabes e pensas de melhor, relativamente aos problemas da vida, para que semelhantes valores lhe incorporam ao patrimônio espiritual. Então, vejo que os filhos, eles também devem procurar os pais para dialogar. Não apenas os pais devem procurar os filhos, mas os filhos também devem procurar os pais. Para desabafar, para buscar esclarecimento, para ensinar também, afinal de contas, os filhos, eles estão vivendo uma era diferente do que os pais viveram, então também tem esclarecimentos a fornecer, ensinamentos a oferecer. Então, esse diálogo, essa troca de informações é muito importante para o crescimento de ambos. A importância da palavra. Palavra é um dom divino. A palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunhem. E é através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas, de quanto o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. Isso é um texto de Emmanuel, no livro Consolador. Palavra é um veículo magnético. Com ela propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. Olha que reflexão interessante. A palavra é um dom divino. Todas as grandes civilizações do mundo, elas se desenvolveram em virtude da palavra. Vejam que desde a escrita, né, principalmente a palavra escrita e também falada, ela sempre direciona, sempre conduz, acompanha a evolução do ser humano. Observe que quando a humanidade ainda se encontrava na era primitiva, dos homens da caverna, eles costumavam ali desenhar nas paredes a forma que eles tinham de comunicar, a forma que eles tinham de comunicação escrita. Eles desenhavam ali a sua rotina, né? Os animais que eles caçavam, enfim, os deuses que eles acreditavam.
E aquilo dali era a forma que eles tinham de comunicação. Com o tempo foi se passando, aí veio os papiros, veio os textos escritos, os jornais, os livros. E é interessante, quando a gente estuda a questão da palavra, que graças à palavra, graças a principalmente a palavra escrita, nós estamos hoje, mais de 2000 anos depois, falando de Jesus, porque a Bíblia veio sendo copiada, sendo transmitida durante todo esse tempo. Foi em virtude das palavras que Paulo, né, a palavra escrita, que Paulo difundiu o espiritismo pela Europa, quando ele enviava as cartas de Paulo, né, as cartas aos Coríntios. Então, são exemplos que nós temos de como que a palavra é importante. E quando ela é empregada às boas obras, ela fortalece a fé, como diz no texto. Olha, por exemplo, o exemplo de Paulo, que ele utilizou o dom da escrita, né? Enviava aquelas cartas, apesar que ele também era um bom orador, ele tinha o dom da palavra tanto oral quanto escrita. Ele enviava aqueles textos que ajudou a difundir o evangelho pelo mundo todo. Então, os evangelistas que pegaram as experiências de vida de Jesus e escreveram, formando os livros, né, os evangelhos, também é um exemplo do emprego das palavras para uma boa obra. E também no dia a dia nosso, quando a gente oferece a palavra amiga a uma pessoa, né? Se a gente vê uma pessoa, por exemplo, ali em um estado triste, depressão, você oferece ali uma palavra de conforto, ajuda a reanimar aquela pessoa. Então, isso é uma prova, é um exemplo do bom uso da palavra. A necessidade de aprimorar a palavra. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Isso aí é um texto de Emmanuel, no livro Vinha de Luz. Impregnam magneticamente os ambientes em que são pronunciadas, transmitem a quem são beneficamente dirigidas vigorosos estímulos curativos ou calmantes, ou agem devastadoramente como petardos fulminantes contra quem são agressivamente arremessados. Então, olha que interessante. Quando a gente usa a palavra para o bem, nós criamos um magnetismo no ambiente muito bom, né? Nós criamos uma áurea num ambiente muito boa, nós ajudamos aquela pessoa que está precisando de uma boa palavra, a reanimá-la, a encorajá-la. Agora, quando nós utilizamos a palavra, fazemos o mau uso da palavra, como, por exemplo, quando a gente fala palavrões, palavras de baixo calão, ofensas, isso ajuda a diminuir aquela pessoa, ajuda a levar aquela pessoa no estado de tristeza, até de depressão. Nós criamos também ali uma energia muito negativa no ambiente. Então, é muito importante que a gente saiba fazer o bom uso da palavra. O que sai da boca e da mente, pela boca, é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Então, é justamente o que nós estávamos conversando aqui. Se a gente usa a palavra para o bem, nós estamos ali criando uma situação boa, nós estamos ajudando a renovar uma pessoa, a modificar uma pessoa. Agora, se a gente usa para o mal, nós podemos destruir uma pessoa, nós podemos macular uma reputação de alguém, quando a gente, por exemplo, cria uma calúnia, uma mentira, né? É muito comum pessoas ver uma situação, interpreta
de uma forma equivocada e sai divulgando aquela versão errada, né, do fato que aconteceu. E aí cria todo um transtorno que acaba prejudicando a pessoa que participou dessa situação. Eu falo isso que na minha profissão eu vejo muitas situações de calúnia, difamação, e é uma situação triste, porque acaba criando um mal-estar muito grande na vida de quem sofre isso. E muitas pessoas acabam, inclusive, indo para a depressão. Então, nós temos que vigiar bem aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente fala. E dentro do ambiente familiar, mais ainda, né? Porque nós estamos com as pessoas que é de nossa convivência, é de nosso afeto. Então, a gente precisa bastante observar o que a gente fala. O efeito da boa palavra. A boa palavra, proferida com entusiasmo, faz com que o cérebro e o hipotálamo secretem uma substância denominada endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor. Ouvir e falar de forma positiva, sorrir com natural e justa alegria, fazem muito bem a todas as pessoas. Quem nunca ouviu que o riso é um remédio, né? A gente ri, a gente recebe essa dose de endorfina, que é uma substância, e isso ajuda no nosso corpo, ajuda no nosso organismo. Isso é um verdadeiro remédio para a nossa alma. E a boa palavra, ela contamina. Quando você leva a palavra de Jesus para alguém, você levanta a autoestima daquela pessoa, encoraja aquela pessoa. Então, nós devemos sempre buscar o bom uso da palavra. Inclusive, o Evangelho ele fala, né, que essa é uma forma de caridade não material, é a forma de caridade moral. E muitas vezes a caridade moral ela é muito mais bem vista do que a caridade material. Manter o hábito do diálogo na família. Não deixeis o diálogo amigo tão somente para os dias de aflição. Então, a gente deve sempre buscar a conversa fraterna dentro do nosso lar. Os pais devem sempre buscar os filhos saber como é que foi o dia, né? Estar sempre batendo aquele papo amigo, fraterno, educativo. Mantenha o hábito de conversar frequentemente com os seres amados, praticando a caridade de cortesia e tolerância. Então, é nessa conversa que que a família desenvolve, o ser humano ele desenvolve essas virtudes, que é a cortesia, a tolerância. E a tolerância é algo muito importante que nós precisamos, né, desenvolver cada dia mais, principalmente nos tempos de hoje, onde está tudo muito sensível, onde nós temos cada dia mais exemplos de intolerância. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. A palavra procede de todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Então veja quão é importante a palavra. Ela pode estimular o amor, difundir o amor, ela organiza a família, ajuda no crescimento de civilizações, de populações. E a conduta cristã no lar? Auxilia aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Endereça a palavra de afeto e simpatia. Repetir com paciência o que já foi dito. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Aí são dicas, né, que André Luiz nos dá no livro Sinal Verde. Então, vejam que a palavra, né, o bom uso da palavra, ela visa justamente isso, desenvolver o afeto, a simpatia entre aqueles que vivem naquela casa. Quando você repete com paciência, às vezes a pessoa não tem paciência, principalmente no processo de educação dos filhos, então nós devemos buscar ter paciência, buscar entender que ainda não é o momento dele, que ele ainda está aprendendo, que ele ainda está evoluindo, que ele vai ter o seu momento, né? Ainda é aquela condição dele. Nós precisamos desenvolver a bondade, a compreensão, tudo isso dentro do nosso ambiente familiar.
O que fazer para o equilíbrio no lar? Tolerância é muito importante, é o cimento da união ideal, a gente tolerar o outro, entender que dentro de uma residência, principalmente quando há muitas pessoas, cada um tem sua condição, cada um tem sua forma de ser, cada um é um espírito individual. Então, a gente tem que aprender a tolerar e compreender a diferença do outro, né? Isso é muito importante. A afabilidade, doçura também é muito importante. Ela desenvolve, é fruto do amor ao próximo, você ser doce com os outros, porque ficar entre nós é muito chato, né? Se a gente conviver num ambiente com pessoas ignorantes, né? Com pessoas que nos tratam mal. Então, a gente deve sempre buscar a afabilidade, a doçura. A paciência também. A paciência é a construção da alma sobre os alicerces da fé em Deus. Então, quando a gente exerce a paciência, nós exercemos a nossa fé. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É uma passagem de Mateus, no capítulo 5, no versículo 9. Eu queria passar também aqui, uma postagem que eu vi recentemente no Instagram, que eu salvei e que eu acho que é muito interessante para essa palestra de hoje, porque ela fala de algumas palavras que nós devemos evitar dentro, a todo custo dentro de nossa casa. Tá vendo aí a imagem aí, Roberto? Ainda não mudou, não. Espera aí, que eu tenho que interromper e compartilhar de novo, né? É, ou então, não, você pode compartilhar por cima dessa aí também, não tem problema, não. Como é que Depois faz? você faz, só você ir lá em compartilhar, clica no arquivo Espera aí, e deixa eu. ele vai cobrir por cima, depois você só fechar o outro. Espera aí. Tá aparecendo? Ainda não. Então, espera aí, vou interromper. Interrompe o PC. Isso, pronto. Compartilhar. Tá aparecendo? Agora sim. Pronto. Deixa eu só. Aqui, ó. Olha só que interessante. Principais palavras que devem ser evitadas a todo custo dentro de casa. É num perfil que eu sigo no Instagram. Eu vou falar algumas palavras aqui, ainda que seja de baixo calão, mas é porque faz parte algumas eu vou evitar, né? É porque faz parte da compreensão da coisa. Por exemplo, a palavra desgraça é uma palavra que, principalmente, o baiano fala muito, não é, Roberto? A gente sempre vê, Ah, né? sim, Pessoas sim, sim. falando. Tem muitas pessoas falando isso ainda. Então, olha só o que ela faz. Ela condensa escuridão, quebranto e ausência do divino. Então, a gente está ali trazendo uma onda de escuridão para dentro do ambiente familiar e nos afasta de Deus. A palavra merda, que também é muito comum as pessoas falarem, ela chama a podridão, a sujidade e adversidades. Aquela ofensa que também que é muito comum as pessoas fazer com a mãe, né? Ela evoca ódios e desavenças familiares, você xingar a mãe do outro. A palavra maldito, ela lança pragas e corporifica maldições. Tá? Mudou de imagem aí para outra? Mudou. Pronto. Ao invés da gente falar essas palavras feias, de baixo calão, que só traz energias ruins, nós devemos substituir ela dentro de casa com outras palavras, como, por exemplo, te amo, né? Qual é a frase mais bonita de se ouvir, a não ser o te amo, né? Um bom dia também é uma frase de educação, de respeito. Boa tarde, boa noite, o por favor, com licença, o me perdoe, muito obrigado, o grato, o eu errei. São palavras que desenvolvem ali, né, a educação, que desenvolve o carinho, que desenvolve a humildade. E dentro de casa, né, dentro desse contexto inclusive de diálogo familiar, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, nós aprendemos o quê? A ser honesto, a ser pontual, a não xingar, a ser solidário, respeitar a todos, amigos, colegas, idosos, professores, autoridades, a ser humilde.
Então, são virtudes que a gente aprende dentro de casa. Dentro de casa, nós também aprendemos a comer de tudo, a não falar de boca cheia, a ter higiene pessoal, a não jogar lixo no chão, a ajudar os pais nas tarefas diárias, a não pegar o que não é seu. E ainda se aprende a ser organizado, a cuidar de suas coisas, a não mexer nas coisas dos outros, respeitar regras, usos e costumes e, acima de tudo, amar a Deus. Então, a gente pode observar que essas palavras são palavras, esses ensinamentos, né? São exercícios que nós devemos fazer todos os dias. São exercícios muito importantes porque, além de desenvolver um bom ambiente de convivência familiar, também nos afasta de coisas ruins, porque o mau uso das palavras, ela traz consequências, né? Como eu falei, o uso de palavrões, eles traz energias ruins, atrai espíritos ruins para a gente. Então, devemos substituir essas palavras com palavras boas e desenvolver o diálogo dentro de casa, que ajuda também a desenvolver essas virtudes tão importantes no nosso processo evolutivo. Agora eu passo a palavra para a Roberta aí dar continuidade no nosso bate-papo. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Vou jogar a pedra para você, né? Quem quiser também participar, comentar, pode ficar à vontade. Qualquer pessoa pode participar, pode perguntar, tirar dúvidas. Gente, nesse contexto da nossa existência... Ô, cidadão. Oi. Desculpe interromper, só ler tem uns comentários aqui no YouTube, pode ler? Pode ler. Pronto, aqui, ó. Fernanda deu boa noite, Beth também deu boa noite. Beth fala o seguinte: a palavra tem poder tanto de ajudar como de destruir, por essa razão precisamos fazer o bom uso dela. E Fernanda fala: a família tem que ser acolhedora, amiga e feliz. Muito importante também manter a casa limpa para evitar situações ruins. E Beth fala que é na família que aprendemos esses valores. É exatamente isso. A gente, ainda, nessa condição humana que nós estamos, por que estamos na condição humana? Porque nós não somos humanos. Estamos humanos, somos espíritos. E como somos espíritos em estado ou em progresso de evolução, é dentro do contexto familiar que cada um de nós estamos aprimorando, estamos buscando esse elo de ensinamento. Nós estamos nesse período de transição e a família, ela se adoece. E quando ela se adoece, ela traz para nós muitas e muitas dores. Olha só aqui uma irmã, ela pergunta, aqui no chat, e quando se é pegado, o que é do outro, mesmo tendo sido ensinado a não pegar, como proceder? Dá exemplo. Dá exemplo para que aquela criatura não continue pegando. Dá exemplo e mostrar que, na realidade, o que ele ou que ela fez foi algo equivocado na existência e que vai ter um peso muito grande para quem fez. Porque aquele outro, ele foi, né? E sofreu um dano, porque alguém tirou do outro aquilo que não pertencia. Dessa maneira, a lei divina de causa e efeito irá chegar até ele, ou até ela. Não tem jeito. É a mesma coisa a criatura humana dizer, não, eu vou te matar. Mas, se ele não estiver em um campo vibratório compatível àquela criatura, ele não vai matar. Ele não vai conseguir chegar até ele. Porque as vibrações positivas não se combinam com as vibrações negativas.
ela pode te tentar, mas infelizmente ou felizmente a lei divina assim impede. Sem você precisar fazer nada. Você apenas basta continuar fazendo bem. E aquele mal que alguém te fez, como nesse caso, se apropriando de algo que não é seu, para não usar o outro termo, né? Você está se passando exatamente ao crivo da lei. E poderá se pagar nessa terra, se pagar aqui na terra, além da lei divina. Não, como diz Jesus, não ficará nem um só tio sem que se cumpra. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras se cumprirão. Assim, então, na família, quando acontecem esses fatos, como é que você pode corrigir? Não fazendo mais e procurando auxiliar o próximo. Não importa que seja o próximo, mais próximo de você, da sua lar, ou próximo e distante. Mas o mais importante é você saber que também você está cometendo um ato criminoso. E aí o nosso irmão ele pode falar para nós, como da área de advocacia, o que essa pessoa poderia estar sujeito, né? Quando ela se apropria de alguma coisa que não é dela. O que poderia acontecer? Então, Roberto, para complementar um pouco a sua fala, como interessante, a gente primeiro deve sempre prisar pelo diálogo, né? Pelo ensinamento, como a irmã falou, quando se é pegado que é do outro, mesmo tendo sido ensinado a não pegar, como proceder, né? Então, ela informa que nessa situação hipotética ensinou, né? Educou a pessoa a não pegar o que é do outro, mas ainda assim ele não o fez. O processo de educação, principalmente quando é de pai para filho, é muito difícil, né? Sabe que são desafios muito grandes, e principalmente quando a gente começa a entender que os filhos, eles são seres individuais, né? Então, é um desafio muito grande. Devemos sempre prisar pelo diálogo, tentar mostrar para aquela pessoa que aquela conduta está errada. Mas, se ainda assim ela permitir, se for possível, de alguma forma, eu não ia dizer assim, castigar. A gente deve sempre também evitar a violência, né? A gente nunca vai pregar isso, né? A violência deve ser sempre evitada. Mas, assim, alguma forma de advertir, de mostrar para aquela pessoa, de trazer a ela uma consequência para que ela possa entender que aquela ação foi errada. E isso, principalmente, é importante dentro das idades quando a pessoa é criança, né? Até os 7 anos de idade, que é quando ainda está desenvolvendo, né? Ainda está nesse processo de reencarnação. Então, por exemplo, a criança pega ali uma coisa, foi advertida a não pegar. Se você puder ali também mostrar para ela que ela está errado, tipo, toma um celular dela, deixa um dia ela sem brincar. Essas coisinhas que não são coisas maldosas, mas que faz parte, na minha opinião, e como tem pedagogas aqui assistindo, elas podem até conversar também sobre isso, né? Mas eu penso que não são formas maldosas e que são formas que ajudam a pessoa a entender que o que ela fez foi errado, que se ela repetir, vai ter uma consequência. Você não vai estar machucando, não vai estar agredindo, mas vai estar ensinando que aquela conduta é errada. E aí ela vai começar a compreender que não se deve pegar as coisas. A gente deve focar aí sempre nas primeiras idades, né? Até os 7 anos, porque Divaldo, nos seus livros, ele fala, né, que os espíritos falam que até essa idade que é onde a criança aprende determinadas virtudes, que depois disso aí fica mais difícil realmente o processo de aprendizado. Então, é sempre primordial priorizar o diálogo e também, e se ainda assim insistir, tentar buscar a forma digamos assim, de represália, mas sem o uso de violência ou de xingamentos ou de formas agressivas. E respondendo a sua pergunta também,
essa conduta de pegar, se apropriar o que é do outro, pode se considerar como um crime de furto, né? Que é o crime que previsto no Código Penal nosso e que também tem como consequência uma penalidade que pode levar até a prisão. Então, essas questões, ele tratou, né, ele falou basicamente mais da relação à questão das crianças, dos adolescentes, né, e também dos adultos. Mas vamos trazer para o nosso campo. Nós sabemos que está errado. A pessoa sabe que está errado, mas a pessoa acaba cometendo e continua cometendo o mesmo erro. Vamos trazer vamos dizer assim, para as pessoas que têm algum tipo de vício, que todos nós temos, né? Todos nós temos vícios, seja vícios materiais ou vícios morais. Todos nós temos. Ninguém é santo ou é demônio, porque na realidade todos nós somos espíritos, né? Ou bons, ou mais ou menos, ou maus, ou em estado intermediário para o processo da evolução. Vamos então refletir. Digamos que você empresta X para fulano. E aquele fulano não te paga. Você vai matá-lo porque ele não te pagou? Não. Você vai cobrá-lo? Sim. Ah, mas eu não tenho como cobrá-lo. Desde que a lei divina cobre. Porque a melhor lei de todos os tempos, de todas as épocas da humanidade, é a lei divina. A lei dos homens, ela ainda é falha. Mas, como ele mesmo disse, nosso irmão disse, pode-se levar, sim, à prisão, porque isso é considerado como furto, né? Você se pegou algo, mesmo sabendo, mesmo que a pessoa avisou. E, neste caso, quando você empresta, já é diferente, é estelionato. Você deixa de pagar alguém. Você tendo dinheiro e você não paga. Estelionato. Mas tem diversas formas de você se apropriar de algo. É a mesma coisa, eu empresto o seu carro, eu empresto o carro a você, e aí você fala, não, eu vou só ter ali na praça. Aí, em vez de você ir para a praça, você vai lá para Brumado. E aí você só chega com 2, 3 dias. O que você fez? Você apropriou de forma equivocada da confiança daquela pessoa que te concedeu a lealdade, te concedeu a confiança para tal assunto. Dessa natureza, nós temos que parar para refletir que nenhum de nós devemos cometer esses atos. E para nós podermos concluirmos, antes de passar para o nosso irmão Guilherme, eu quero deixar aqui um convite, que todos que aqui estão possam se inscrever, né, no nosso Encontro Fraterno Alta de Souza, que nós estamos promovendo nesse próximo final de semana, no dia 20 e 21, né, sábado e domingo que vem. Todos poderão se inscrever, é gratuito. Está aí já está no link, já se encontra lá no nosso no WhatsApp, né? Se encontra também no Instagram, né? Então, e nós vamos ter grandes palestrantes. Vamos ter palestrantes de Brasília, de Goiás, de Catalão, né? Então, pessoas que têm um conhecimento vasto
vão ter gente especialistas na área da psiquiatria falando sobre, né, o processo da depressão na visão da ciência. O outro especialista também falando da depressão na visão da espiritualidade, né? Iremos falar sobre dependência química e suas consequências nas duas visões, nas duas vertentes, ciência e espiritualidade. Como se tratar, como sair desse estágio, né? Teremos também a convivência de pais e filhos em tempo de pandemia. Como tratar também, tem outro tema, como conviver com a mente sadia em tempos de pandemia. Então, a gente necessita a cada momento, a cada instante da nossa vida, entender isso. Então, esse encontro fraterno Alta de Souza é entre Bahia e norte de Minas, estará acontecendo no dia 20 e 21. Se inscrevam, é gratuito, estaremos lá. A nossa casa vai ser uma das casas que serão no dia 21, terão atividade prática online e presencial na dependência química. Foi escolhida, né, como uma das casas a nível nacional, para você ter ideia, né, para podermos aqui estar representando esse movimento, que nós estamos aí aguardando, já temos mais de 100 inscritos, né? Estamos aguardando mais ou menos umas 200 a 300 pessoas nesse conclave, né, nesse encontro fraterno, mas precisamos, para isso, divulgue nos seus meios sociais, divulgue nas suas redes sociais, né? Todos poderão colocar lá, né? Pode entrar também no nosso Instagram lá, aedcc.br, e compartilhar com seus amigos, companheiros, tá? É muito importante, gente. Lá tem os vídeos também dos palestrantes, estarão aplicando também, né, as aulas, eles convidando para se inscreverem. Então, são pessoas que realmente têm conhecimento, certo? São pessoas que eles não gostam de falar que são doutores, né? Pela humildade deles. Mas todos eles têm doutorado, todos eles. É doutorado mesmo. Não é doutor como a gente chama aqui na nossa cidade, né? Fulano formou ali e diz que é doutor. Não. Ele é bacharel, mas ele não é doutor. Para ser doutor, ele tem que ter doutorado. Então, nós precisamos aprender a cada instante, a cada momento, e nós vamos estar com pessoas que tenham grande conhecimento. E a gente, juntos, vamos trabalhar firme nesse propósito. Tá bom, gente? Vamos agradecer ao nosso irmão que compartilhou conosco, que está conosco, né, o nosso irmão Guilherme, e todos os demais aí presentes. Guilherme, suas palavras finais, para nós irmos para a meditação e reflexão. Então, só ler aqui que depois a nossa irmã Beth, ela comentou no YouTube, que, inclusive, respondendo a pergunta da Ellen, ela responde o seguinte: gosto muito nessa situação de tirar o que é da criança, o que a criança mais gosta, para que eles sintam, né, as crianças, que sua atitude não foi correta. Então, foi justamente o que a gente estava conversando, né? É uma forma que você tem ali de reprimir esse comportamento e que não externa nenhuma violência, não externa nenhuma agressão à criança, né? E, no mais, eu quero agradecer a todos, a compreensão de todos e pedir desculpa por qualquer falha aí. Nós estamos aqui aprendendo cada dia mais. É isso mesmo. Então, é exatamente isso. Está certíssimo.
Tá certo? Se a criança pegou algo de errado, comece a cortar as coisas que ela mais gosta. Se ela pegou algo que você diz, olha, você não faça isso. Ela foi lá e fez. Ah, ela gosta de desenho. Pronto, aquele dia ela não assiste desenho. Ah, ela gosta de videogame, né? Não vai ter videogame aquele dia. É um processo disciplinar. Você tem que dar regras para ela. É a mesma coisa. A criança, vou botar o dedo na tomada. Você fala, meu filho, não bota o dedo na tomada que você vai machucar. Você fala a primeira, segunda, terceira vez. Na quarta, você deixa ela meter o dedo lá, que ela vai sentir a dor. E nunca mais ela vai botar o dedo na tomada. Assim, são qualquer outro ato. Nós fizemos uma vez, duas vezes. Na terceira, você corta. Evite. Né? Isso não é nenhum tipo de castigo. Isso é apenas disciplina pedagógica. E nós, na minha época, né? Não que eu seja tão velho, mas na minha época eu ia para o caroço de milho se eu fizesse algo assim, né? Ficar ali de joelho. Ou então ir para o canto da parede, né? Eu lembro muito da época da escola, eu era meio atentadozinho, né? Às vezes a gente fazia algumas traquinagens na escola, aí a professora pegava a gente pela orelha, bora, tá aí, dava para o castigo. Você vai ficar lá no cantinho da parede. E é de costa ainda, né? Então, hoje não tem mais isso. Mas aprendi que, na verdade, tudo isso foi necessário. Porque se eu não tivesse esses processos disciplinares da época, talvez hoje eu não seria o que eu sou, né? Então, agradeço a todos os meus professores, agradeço todos os ensinamentos que meus pais me deram, e todas as pessoas que me dão até hoje ensinamentos. E para concluirmos, vamos para a nossa oração, eu vou compartilhar aqui a música, nós vamos entender que, na realidade, tudo na nossa vida, gente, tem um porquê. Tudo tem um porquê. Nada é por acaso. Tudo tem uma necessidade de acontecer. Por que aconteceu tal coisa? Reflita e pense muito bem nesses momentos, porque é este momento crucial para nós. Vamos ouvir a música e vamos, então, fazer a prece. Né? Busquemos, então, meditarmos nesse instante, deixar a melodia tocar em nós. Deixar Jesus, o grande arquiteto do universo, envolver, ou melhor, do planeta Terra. O arquiteto do universo é Deus. Jesus é o nosso arquiteto planetário deste orbe e mais 4 orbes. Agradecemos, Senhor, pela tua luz queimando em nossos corações. Derrama luz, ensinamentos. Agradecemos, Senhor, pelos teus ensinamentos de paz, de equilíbrio, de harmonia. Que a tua luz divina seja uma constante em nossos corações. Fluidifique essas águas, Senhor. Fluidifique a esses irmãos e irmãs
aplicando passe magnético, espiritual, em todos eles, nos trazendo muita luz, nos trazendo muito equilíbrio, muita bondade. Saber, Senhor, que somos filhos do nosso Pai. Jesus é o nosso amigo. Ele nos ama. Entender-nos, Senhor, que juntos estamos, envolvendo no Senhor Jesus um sentimento amigável e fraternal. Deixe que o teu amor, que a tua infinita misericórdia, Senhor Jesus, derramando bênçãos de amor, derramando bênçãos de paz sobre essas águas, derramando energias cristalinas, os remédios necessários para cada um de nós, em nossos lares, colocando os copos, as jarras, em os objetos que estiverem para você tomar a sua água fluidificada, seja ela durante a semana, além de agora, também durante a semana. Envolva-nos, Senhor, nos trazendo a paz. E rogamos a assistência do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que ampara todos nós, fluidificando e resgatando esses irmãos necessitados do amor e do carinho fraterno. Senhor, Mestre divino, Tu és a luz que ampara os nossos corações. Se conosco, Senhor, e que essa luz divina possa estar resgatando a todos esses irmãos e a todos nós, sendo beneficiados com as tuas bênçãos, Senhor. Obrigado, Mestre. Hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Que assim seja. Graças a Jesus. Muita paz. Então, a gente só tem a agradecer a todos neste momento. E nós aqui concluímos nesse instante. E deixamos aí, se alguém quiser falar alguma coisa, antes de nós concluirmos, aqui, antes de encerrarmos, fique à vontade. Que nós vamos encerrar, e quando encerrar aqui, aí todo mundo também automaticamente é desligado os seus aparelhos. Não, desligado os seus aparelhos, não, desligado a conexão. Como não tem ninguém, muito obrigado. Então, nós vamos então agora encerrarmos. Uma boa noite a todos, muita paz, que Jesus esteja em nossos corações. Boa noite a todos. Boa noite, gratidão. Muito obrigado. Boa noite, gratidão. Boa noite, Olga. Boa noite. Boa noite, Miraldo. Boa noite a todos. Tchau, tchau.